Bom dia, bom dia. Vamos esperar aí para ver quem aparece. Com esse friozinho aí de inverno, difícil, né? A gente acordar de manhã, né? O bom é estar lá embaixo da coberta. E encolhidinho, bem quentinho. Bom dia, meu amor. Bom, eu já vou começando, né? Pra gente não se estender muito. Pra gente poder aproveitar bem o sábado. Então vamos continuar na nossa leitura do Dhammapada, né? O quarto capítulo, nós estamos entrando então no quarto capítulo. Temos aí um longo caminho de estudos, né? Temos um longo caminho de... Temos 26 capítulos deste livro. Então, se a gente vai ler
4 capítulos por mês. Temos aí 2 ou 3 meses, eu acho, de leituras. Não sou muito bom de conta. Sou de humanas. Esse negócio de fazer conta aí não é comigo, não. Bom dia, Janete. Então vamos lá, o 4º capítulo. Para quem está acompanhando, isso é uma sequência, né, de pontos do que a gente deve, né, desculpa. Cada capítulo é um ponto, é um direcionamento que ele dá para a vida. Cada capítulo é um ensinamento de algo que a gente precisa botar em prática na nossa vida, né? Então, o capítulo de hoje é Flores da Vida, Pupa Vaga. Vai falar do discípulo, de como ele tem que fazer florir as coisas na sua vida, não pensar, não ficar remoendo os erros, não ficar pensando no que os outros estão falando, ou fazendo, ou não sei o que e tal, pra gente focar naquilo que é responsabilidade nossa, de cada um, né? Então vamos lá. Verso 44. Quem dominará este mundo? O reino de Yama, da morte e do sofrimento, né? O reino de Yama é o reino da morte e do sofrimento. Quem dominará este mundo? O reino de Yama e o mundo dos deuses, né? Os seres divinos. Quem saberá reunir as estrofes do caminho da perfeição como ramalhetes de flores? O discípulo, agora nós vamos para o verso 45. O discípulo dominará este mundo, o mundo dos seres divinos e o reino de Yama, e saberá reunir habilmente as estrofes do caminho da perfeição, como quem tece grinaldas de flores. Então, quem é o discípulo? O discípulo é aquele que segue o nobre caminho, né? Aquele que cuida das coisas do espírito, aquele que preza pela verdade, aquele que preza pela
pelas virtudes, aquele que preza por fazer florir as flores da vida. Esse é aquele que vai dominar este mundo, é aquele que vai sobrepujar o reino da morte, do sofrimento e do mundo dos seres divinos. Verso 46. Aquele que sabe que este corpo é efêmero, como a espuma das ondas, e ilusório como uma miragem, desviará a flecha florida de Mara, sensualidade, e desapercebido do rei da morte, prosseguirá no caminho. Então, o discípulo, né, aquele que sabe que este corpo é efêmero, que ele vai passar, esse corpo não vai durar para sempre. Ele é efêmero como a onda, como a espuma das ondas, né, que chega na beira da praia e se desfaz. Ele ilusório como uma miragem. Ele desviará a flecha florida de Mara, a sensualidade, e desapercebido do rei da morte, prosseguirá o caminho. Aqui é falado de sensualidade de Mara, que é era o deus da ilusão, né? Mara é ilusão. Aqui ele está como sensualidade, porque a ilusão ela faz isso, ela nos sensualiza, ela nos seduz, né? E o discípulo, aquele que sabe que isso é passageiro, que não dura para sempre, reconhece o ilusório, ele se desvia dessa flecha florida de Mara e, desapercebido do rei da morte, prosseguirá o caminho. Né? Por que desapercebido do rei da morte? Porque ele sabe que a morte é apenas um estado de consciência. Né? Verso 47. Como uma torrente inunda e arrasta a aldeia adormecida, seguindo seu caminho, assim a morte arrasta o homem cuja mente colhe as flores das paixões sensuais. Vocês também já devem ter ouvido frases de tipo que tipo assim, é triste a pessoa que morre em vida, que é aquela pessoa que não aproveitou a sua vida, que é aquela pessoa que não soube viver a sua vida, né? É o que ele tá dizendo aqui, ó, como uma torrente inunda e arrasta uma aldeia adormecida, seguindo seu caminho, assim a morte arrasta o homem cuja mente das flores colhe as flores das paixões sensuais. O homem que está preso nas tentações, apegado à ilusão desse mundo, de que a vida a vida só tem sentido se eu puder aproveitar no sentido de festa, de sexo e tudo mais e tal. Qual é o sentido da vida se eu não puder aproveitar desse jeito?
E aqui tá te dando um caminho que, como que se você só vai conseguir entender realmente o sentido dessa vida e não morrer e conseguir sobrepujar o reino da morte, se você entender que é uma ilusão viver só para isso, né? Não estamos aqui querendo dizer que você não possa aproveitar, não é nada disso, mas tem que ter o equilíbrio da coisa. O que a gente não sabe é ter o equilíbrio das coisas. Né? Verso 48. Aquele que ávido de desejos colhe as flores das paixões é surpreendido pela morte antes mesmo da saciedade. Por que a gente diz que o mal do século hoje é depressão? Aí tu pergunta pra pessoa que tem depressão, é um vazio existencial. É justamente por isso, porque a pessoa tá tão presa nos desejos, né, dessa vida, nos apegos, nessa ilusão, que é a morte que veio antes da saciedade. Por que tem gente que diz assim, cara, não, eu tenho tudo na vida para ser feliz e eu não consigo, é como se eu tivesse um vazio dentro de mim? É porque a pessoa acha que tudo na vida é o que adquiriu aqui, mas dentro não adquiriu nada, não construiu nada dentro, né? Verso 49. Que o sábio vive em sua aldeia, assim como uma abelha recolhe o néctar sem prejudicar a cor e o perfume da flor. É o que eu tinha acabado de falar sobre o equilíbrio. O sábio, ele é aquela pessoa que tem o equilíbrio. Ele sabe aproveitar ele vive na ilusão de Mara, ele sabe que ele vive nessa ilusão, mas ele vive como a abelha, colhe o néctar sem prejudicar a cor e o perfume da flor. Ele não se deixa iludir por Mara. Verso 50. Não vos ocupeis com palavras ásperas, faltas ou negligências alheias, mas sim sede consciente de vossas próprias palavras, de vossos atos e negligências. Aqui é interessante, porque a gente se preocupa muito, né, com as faltas. Aqui entra o contexto da fofoca, né? Que a gente tá sempre falando de alguém. Ah, tu viu que o fulano cometeu isso, o fulano não sei o que, o fulano fez isso, o fulano fez aquilo, ele roubou, ele fez e aconteceu, e papai traiu e tal, e tudo. E não olha para si, como se tivesse num pedestal acima daquela pessoa, né?
E é o que ele fala aqui, a gente não deve se ocupar desse tipo de coisa. Mas sim, a gente tem que ser consciente das nossas próprias palavras, de nossos atos e negligências. Verso 51. Semelhante às belas flores coloridas, mas sem perfume, são infrutíferas as belas palavras dos que as dizem, mas não as seguem. Esse verso nem precisa ser comentado, né? Tá bem específico. Não adianta você dizer. Não adianta você ter boas palavras se a sua conduta não corresponde a elas, né? Verso 52. Semelhante às belas flores coloridas e perfumadas, são frutuosas as belas palavras dos que as dizem e as seguem. Verso 53. Como um monte de flores dá numerosas grinaldas, assim também o homem nesta vida tem numerosas boas ações a praticar. Então, todos os dias que a gente acorda é um dia inteiro para a gente conseguir praticar boas ações. Não deixemos passar. Verso 54. O perfume das flores, do sândalo, do jasmim ou do incenso não é levado contra o vento, mas o perfume da virtude sobrepujou o vento, alcançando os confins do mundo. Então, o que ele está dizendo aqui? Que embora os perfumes eles possam seguir a favor do vento, o vento pode levar eles longe. O perfume, mas eles não conseguem, eles não têm o poder de ser levado contra o vento, assim como tem o poder da virtude, do bom exemplo, do cultivo das boas ações, do bem, do amor, da compaixão, que anda contra o vento em direção às pessoas que precisam, né? Verso 55. Muito acima do aroma do sândalo, do incenso, do lótus ou do jasmim, eleva-se o perfume da virtude suprema. Verso 56. Fraco é o perfume levado pelo vento do sândalo, do incenso ou do jasmim, comparado ao da sabedoria que alcança o mundo dos seres divinos. Os seres divinos são os devas, os anjos, né? Então, esses perfumes são fracos comparado à sabedoria que alcança esse mundo, né? Verso 57. Mara ignora o caminho da verdade, da verdadeira virtude, dos que vivem em vigilância e se libertam da suprema sabedoria. Eu li errado.
verso 57 é: Mara ignora o caminho da verdadeira virtude, dos que vivem em vigilância e se libertaram da suprema sabedoria. Por que Mara ignora o caminho? Porque o intuito é nos manter nessa ilusão, né? Embora isso seja necessário para a gente poder ter experiências de galgar rumo ao nosso espírito, rumo à nossa essência. Versos 58 e 59. Como o lírio perfumado cresce e floresce no lodo, à beira da estrada, o discípulo do Supremo Desperto brilha pela pureza e pela sabedoria entre a multidão cega e iludida deste mundo. Então, esse último verso aqui, esses dois últimos versos, ele dá a tônica de todo esse capítulo. Qual é o intuito do discípulo? É brilhar pela pureza e pela sabedoria, para que consiga despertar, iluminar, fazer com que as pessoas enxerguem, né, o caminho a seguir. E sigam por si, despertem, né? A gente tem que ser como o lírio perfumado que cresce e floresce no lodo à beira da estrada. E brilhar entre a multidão cega e iludida desse mundo. A gente no budismo tem uma prece, que é feita em todo o início de ensinamento, que é, eu já recitei ela aqui, já fiz algumas vezes, mas vou reforçar porque ela dá a tônica do caminho do discípulo e do que as pessoas devem fazer, qual o intuito do discípulo, né? Da pessoa que quer seguir o caminho, atingir a iluminação de se autoconhecer e caminhar na espiritualidade.
né? Que diz assim, ó. Não, não, é a prece do Bodhisattva. É prece de refúgio. Refúgio Bodhicitta, né? Que é a prece que o Bodhisattva faz de reforçando a sua conexão com os três com as três sabedorias, né? Com os três elos, que é Buda, o iluminado, Dharma, que é a lei, e Sangha, que é a comunidade. Eu vou fazer ela uma vez em... A gente recita no budismo ela 3 vezes, tá? Eu vou fazer ela 2 vezes em tibetano e uma vez em português. Ela é cantada, tá? Porque o som cantado a gente assimila mais fácil, a gente decora mais fácil, a gente gosta, né? Porque o som se propaga de uma maneira harmoniosa. Então, vamos lá. Eu peço que todos coloquemos as mãos em prece, tá? Não muito reta, assim, faz tipo uma conchinha. Porque na linhagem que eu estudo, a gente diz que fazer essa conchinha com a mão assim representa o botão da flor de lótus que está florescendo dentro de nós. Coloquemos aqui em frente ao peito. Eu vou cantando uma frase e vocês cantem comigo daí, tá? Sangye Chodan Soki Chonama. Repitam. Jancho Bardo Dani Kyabsoti. Dagi Jinso Gipe Sonanki. Drola Penche Sangue Drupacho. Agora vamos de novo. Sangue Chodan Soki Chonama. Vocês. Sangue Chodan Soki Chonama. Jancho Bardo Dani Kyabsoti. Vocês. Dagi Jiso Gibe Sonanki.
Sonanki, vocês Nagi de Songi Pe Sonanki Drola Pentre Sangue Dropai Shun, vocês Drola Pentre Sangue Dropai Shun. Agora em português, vocês repitam comigo. Em Buda, Dharma e Sangha. Em Buda, Dharma e Sangha. Tomo refúgio até a iluminação. Tomo refúgio até a iluminação. Com a prática da generosidade e das outras perfeições, com a prática da possa eu alcançar o estado de Buda para o benefício de todos os seres sencientes. Possa eu alcançar o estado de Buda para o benefício de todos os seres sencientes. Essa prece é a prece que reforça os votos do discípulo, reforça a caminhada do discípulo, que é alcançar o estado de Buda. Para quê? Que nem diz nos últimos versos, iluminar, acender, despertar no mundo onde as pessoas estão cegas e iludidas. Para quê? Atingir o estado de Buda para o benefício de todos esses seres. E através do que? Da prática da generosidade, das outras perfeições, compaixão, paciência, as virtudes, né? Então, agora a partir disso, vamos fazer nossa meditação em cima de tudo isso que a gente leu e conversou, né? Sobre o caminho do discípulo, sobre o nosso caminho, sobre como estamos, se estamos sendo coerentes com o nosso caminho, vivendo esse caminho verdadeiramente, né? Então vamos lá. Ao toque de 3 sinos, vamos, né? Acredito que vocês já estejam na postura, né? Na postura adequada para a meditação, mas assim, estejam coluna reta, ombros relaxados, cabeça bem encaixada, né? O olhar a 45 graus, como se a gente estivesse olhando para a ponta do nariz. Dá um tempinho para se arrumar. E aí faz aquele pêndulo com o corpo, deixa o corpo parar sozinho, que o corpo vai achar o seu ponto de equilíbrio.
Então, né, não esquecendo do mudra cósmico, né? Mão esquerda em cima, mão direita embaixo e une os polegares. A gente diz que os polegares têm que estar unidos numa perfeita junção, aonde tu consiga segurar a asa de uma borboleta, segurar uma borboleta sem machucá-la, mas também sem deixar fugir. Então tem que ser delicado e firme ao mesmo tempo. E aí, deite ao colo.
Então vamos voltando. Que possamos refletir então durante esse dia, possamos estar sempre vigilantes sobre nossos pensamentos, se estamos guiando nossa vida, né, no caminho do discípulo ou no caminho da ilusão de Mara. Possamos estar sempre vigilantes nesse sentido, com equilíbrio, possamos usufruir de todos os lados, com equilíbrio, sem excessos, né? Então que todos possamos ter um bom dia, um bom final de semana, né? E um bom começo de semana também. Paz e bem, paz e bem.